Seja muito bem-vindo ao Cantinho Teológico. Meu nome é Gustavo Luiz e eu quero falar sobre a plenitude do Espírito Santo em sua vida. Nós sabemos que Deus tem um desejo para a vida de cada um de seus filhos, começando por você. Ele deseja, como diz o apóstolo João, que nossa alegria seja completa. Eu fiz menção a 1 João, capítulo 1, versículo de número 4. Mas lá no Antigo Testamento, o salmista Davi testificou dizendo que o meu copo está transbordando, ou seja, não somente cheio, mas transbordando. E isso faz lembrar das palavras de Jesus quando disse ao seu povo: rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. E ele disse isso se referindo ao Espírito Santo, que os que nele crescem haveriam de receber, conforme João capítulo 7, versículo 38 e 39. Nós não podemos deixar de reconhecer que cada filho de Deus tem o Espírito Santo. Dito de outra maneira, o Espírito Santo habita em cada um dos seus filhos. Lembrando que nós somos filhos adotivos em Cristo Jesus, ou seja, por causa de Cristo, nós somos considerados filhos de Deus, mas ainda assim, filhos adotivos, porque o único filho, conforme diz a Bíblia, o filho unigênito da parte do Pai, se refere à pessoa bendita de Cristo Jesus. Quando Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 6, versículo 19, ele vai dizer assim, aos cristãos carnais de Corinto, exclamando: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Ou seja, Paulo fica aqui enfatizando sobre o Espírito Santo habitar em vós, isto é, em cada um dos crentes, ou cada um dos filhos de Deus. Além disto, muitos cristãos têm de confessar que não têm a plenitude do Espírito Santo, ou seja, apesar do Espírito Santo habitar na vida dele, ainda assim falta muitas vezes a plenitude, aquele rio de água viva, quase que tem secado, e o corpo não está, vou dizer assim, plenamente consagrado ao Senhor. Às vezes, o copo está pela metade, mas acontece que o fruto do Espírito Santo em sua vida pode ser escasso. Não é o ideal de Deus. O ideal de Deus é que seja pleno. Por isso, a terminologia, plenitude, a totalidade, mostrando todo o ser sendo dominado, controlado pelo próprio Espírito Santo de Deus. Talvez na sua vida o amor é pouco, o gozo ou alegria é ocasional, a paz às vezes lhe abandona quando mais você necessita, e a paciência é curta. E por conta disto, muitos têm defendido, dizendo que se seguem fiéis à sua igreja com a obra do Senhor. Se você é um destes, talvez diria que trabalha até cansar de fazer o bem, que às vezes se sente como se fosse o último dos fiéis a Deus, confessando que tantos seus esforços têm produzido pouco fruto, que seu copo não está transbordando e que se sente, vou dizer assim, um tanto perigoso, um vazio, na sua alma, o que você pode aprender com a palavra de Deus? Primeiro, uma citação de Paulo aos crentes em Éfeso, lá no capítulo 5, versículo 18, que nos diz o que a Bíblia diz para a sua e para a minha necessidade. Enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, enchei-vos do Espírito, sim, que os rios de água viva corram com poder e abundância, que o seu copo esteja transbordando, não somente para seu benefício, mas para todos os demais. Que o próprio Espírito Santo venha produzir o seu fruto na sua vida, fruto belo, fruto rico e, sobretudo, fruto abundante. Você deseja isto? Se não, deixe agora que estes vídeos sobre a plenitude do Espírito Santo, sobre esse poder espiritual, venha ser de grande proveito para a sua vida. Mas se você deseja realmente
e profundamente conhecer a grandeza de Deus em sua própria vida, custe o que custar, e vai custar muito, siga adiante. Isso mesmo, tem que seguir em frente, porque isto será para você mais que uma reflexão, será uma experiência profunda em sua Bíblia. Desta forma, começamos aqui a nossa série sobre a plenitude do Espírito ou o poder espiritual. Que Deus o abençoe e acompanhe esta série, assim como as demais playlists, conforme está em nossa plataforma. Fique com Deus.